Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam todos ainda bem, firmes. Hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre FGTS, né? Estávamos falando até então acerca da estabilidade e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre FGTS, que é um assunto que, aliás, está em voga, né? O FGTS tem sido cogitado, ele tem tido algumas hipóteses de levantamento criadas, né, para de alguma forma assistir neste momento de crise, auxiliar aí quem está passando por maiores dificuldades. Então a gente tem tido uma mudança ou um agito aí no cenário do FGTS, mas aqui, né, com o foco, né, o objetivo de vocês aprenderem o Instituto, a gente vai falar sobre ele por um panorama mais geral, compreender o que de fato é o FGTS. E depois ao final a gente comenta um pouquinho sobre essas medidas, beleza? Então é o seguinte, gente, o FGTS ele está previsto na Lei 8.036, ele é regulamentado pela Lei 8.036 e o FGTS ele tem uma natureza similar à natureza da estabilidade. Inclusive na aula de estabilidade eu comecei a falar com vocês, né, que nós tínhamos a estabilidade decenária até 88, que era aquela estabilidade em que ou que o sujeito adquiria após trabalhar por 10 anos em uma empresa. Essa estabilidade decenária era, por óbvio, uma garantia de emprego, evitar que o sujeito se visse numa situação de não ter sua subsistência, né, assegurada em razão de um ato do seu empregador. Então, impedia a sua despedida arbitrária ou sem justa causa. Essa estabilidade, todavia, como eu já tinha comentado com vocês, ela se torna, na verdade, um tiro no pé, né? Porque aí o que acontecia? Os empregadores começavam a demitir os seus empregados a partir do 9º ano, né? E o TST vem tentando simular, mas no final das contas acaba que essa garantia ela se mostra como uma ameaça, né? Mais como uma ameaça do que como um direito propriamente dito. Então, a partir daí, em 66, nós tivemos a criação do FGTS. Só que quando o FGTS é criado, que é o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ele é criado como algo opcional. O empregado ele escolhia se ele faria parte da estabilidade decenária, quando ele era admitido, ou se ele preferiria, né, optar pelo FGTS e ter um fundo de garantia por tempo de serviço, que nada mais é do que um fundo onde o empregador realiza depósitos ao seu empregado. Então ele surge em 66 como uma questão opcional, né? Nós temos resquícios ainda em algumas carteiras de trabalho que vem constando lá, opção do FGTS, é por isso. Em 73, essa opção passa a poder ser retroativa, que significa dizer o quê? De repente eu escolhi então que eu queria estabilidade decenária e no meio do meu contrato eu me sinto meio estremecida em relação com o meu empregador, me sinto ameaçada, eu posso fazer opção retroativa pelo FGTS. Só que isso obrigava os empregadores a depositarem, a recolherem o FGTS para todos os seus empregados, ainda que eles fossem optantes da estabilidade, porque no meio do caminho ele poderia mudar de ideia e daí o depósito deveria já estar assegurado, compreendem, gente? Então se torna, né, algo que fica um pouquinho difícil de gerir, de lidar com aquilo, uma insatisfação grande dos empregadores, porque de certa forma eles estavam sujeitos a duas garantias, a ter que conceder duas garantias para os seus empregados, e fato é que em 88 a Constituição ela traz o FGTS como sistema único, exclusivo, né, de garantia de serviço. Não se fala mais a partir de 88 da estabilidade decenária, mas tão somente do FGTS, né? Ele se torna obrigatório aos trabalhadores urbanos e rurais a partir de 88, então, tranquilo? E aí a Lei 8.036 vem no ano de 90, né, regulamentando esse direito, tá? Passando, né, bem rapidamente sobre a questão histórica, essa evolução foi basicamente isso que acontece. Então, por isso que o FGTS ele tem uma natureza similar à estabilidade, né? A estabilidade ela impede a despedida sem justa causa ou arbitrária, ao passo que o FGTS não a impede.
Todavia, ele dá uma sustentação, ele dá uma garantia ao empregado que é submetido a essa despedida sem justa causa ou arbitrária. Então, olha, você pode até ser demitido. Seu empregador não está obrigado a te manter ou a manter seu contrato de trabalho. Todavia, você vai ter uma reserva, você vai ter um fundo que pode lhe auxiliar durante um período. É basicamente neste sentido. Tá, Vanessa? Então, o que é o FGTS? Ó, gente, eu acho que vocês já devem conhecer, já devem compreender, mas vale a gente conversar, lembrando que os conceitos técnicos aí estão nos materiais de apoio, que também já estão disponíveis no Canvas para vocês, mas o FGTS é basicamente um depósito mensal que é realizado na conta vinculada do trabalhador. Essa conta vinculada, ela é vinculada ao CPF, ao PIS do empregador, né? Ela é gerida hoje pela Caixa Econômica Federal, né? Então é a Caixa, o banco responsável por fazer a gestão das contas de FGTS. Todo trabalhador tem então uma conta vinculada ao seu CPF. E o seu empregador, ele realiza mensalmente um depósito nessa conta vinculada, via de regra no importe de 8% da remuneração do empregado. E essa conta ela somente poderá ser movimentada nas hipóteses legais. Então, eu vou receber meu salário, minha remuneração normal, o meu empregador vai recolher, vai depositar nessa minha conta de fundo de garantia 8% referente a tudo aquilo que ele me pagou. Um importe equivalente a 8% referente a tudo aquilo que ele me pagou. Há uma confusão, e até no PDF que eu faço para vocês eu coloco isso como uma observação, há uma confusão que não tem nenhum sentido, mas ela acontece muito na prática. O pessoal confunde muito o FGTS com o INSS. São coisas absolutamente diferentes, tá, gente? O INSS é uma contribuição previdenciária que é decorrente, sim, da relação de emprego, do oferir renda pelo empregado, mas ele é submetido às regras previdenciárias. E o INSS, ele é um tributo, uma contribuição que é tributária, vocês vão estudar isso em direito tributário. E, portanto, gente, o empregado tem que contribuir com o INSS. Então, nós sabemos que, de acordo com a faixa salarial que ele se encontra, há uma alíquota devida por este empregado. Então, ele contribui também. Eu pago meu INSS enquanto empregada, porque eu estou cometendo um fato gerador de um tributo que compulsoriamente eu devo pagar. Diferente do FGTS. O FGTS é um encargo, gente? Não. Para mim, para o empregado, não. Ele é um tributo? Muito menos, né? O FGTS é um direito trabalhista. Aliás, a natureza trabalhista dele foi sedimentada pelo STF em 2014. Ele é um direito trabalhista, perfeito? Então, é unilateral. Só um empregador faz esse depósito. O empregado, ele não contribui com nada, ele só é beneficiário, ele só recebe. Não há nada descontado no holerite do empregado a título de FGTS. Tranquilo, gente? Beleza, é isso? Então, o FGTS, ele incide sobre todas as verbas salariais. E aí a gente já estudou o que é uma verba salarial, o que é uma verba indenizatória. O FGTS, ele vai incidir sobre todas as verbas salariais. Isso é o reflexo da verba salarial no FGTS, inclusive sobre as gorjetas, já que nós estamos falando que o FGTS é recolhido no importe de 8% sobre a remuneração. Ele não incide sobre as verbas de natureza indenizatória, que são aquelas verbas que não têm caráter salarial. Fechado? Tranquilo? É isso. Quem são, então, os contribuintes do FGTS, gente? Ora, os contribuintes do FGTS são os empregadores, são aqueles tomadores de serviço, aqueles que recebem o serviço, que estão obrigados a efetuar o pagamento. O empregado é contribuinte? De forma nenhuma. O empregado é beneficiário. Contribuinte é o empregador, é o tomador de serviços, tá certo? E quem são, então, os beneficiários? Vamos lá, gente. Trabalhadores empregados urbanos e rurais. Ah, Vanessa, e os autônomos? Não. E os eventuais? Não, porque eles não têm vínculo empregatício. Então, são os empregados urbanos e rurais, os trabalhadores lato sensu,
que recebem o FGTS são os avulsos, lembram deles? Os portuários, os movimentadores de carga, que nós chamamos aí de chapas de caminhão, né? Eles são beneficiários do FGTS, porque se vocês se lembrarem das nossas aulas de sexto período, constitucionalmente eles são equiparados ao empregado. Então eles recebem, eles têm direito a todos aqueles direitos previstos no artigo 7º da Constituição, entre eles o FGTS, tá? Então os avulsos seriam trabalhadores lato sensu, que não são empregados, mas que têm acesso ao FGTS. E o doméstico? O doméstico, historicamente, ele tinha o FGTS facultativo. O empregador decidiria se iria ou não pagar o FGTS ao doméstico. A partir da Lei Complementar 150 de 2015, o FGTS do doméstico se torna obrigatório. Então, no nosso atual cenário, o doméstico também recebe FGTS, normal, como um trabalhador urbano comum, tá certo? Beleza? O diretor, lembram do diretor? Gente, tem até uma súmula do TST sobre ele, né? O sujeito que é empregado e se torna diretor sem subordinação, ele tem o seu contrato suspenso. Para esse sujeito, o FGTS é facultativo. Ele tem o seu contrato suspenso, mas se a empresa quiser, ela poderá continuar depositando o FGTS. Agora, se o sujeito se torna diretor, ele é empregado, se torna diretor, mas mantém a subordinação, então o contrato dele não é suspenso. E aí, naturalmente, ele tem um FGTS compulsório, obrigatório, porque se o contrato de trabalho dele não foi suspenso, todas as obrigações patronais são mantidas, tá bom? Certo, turminha? Tá? Aprendiz. O aprendiz tem direito ao FGTS, Vanessa? O aprendiz tem direito ao FGTS em uma alíquota reduzida, que é a alíquota de 2%, que aliás nós tivemos uma MP, que é a MP que foi conhecida como a MP do contrato verde e amarelo, né? Que cria um novo formato de contrato de trabalho também com o objetivo de iniciar no mercado de trabalho, que também oferece essa mesma alíquota reduzida. Coincidentemente, essa MP está sendo aprovada, salvo o melhor juízo, nesta semana para se tornar lei, né? E provavelmente se tornará. Então, nós temos também hoje essa opção do contrato verde e amarelo, onde há um recolhimento também do FGTS reduzida a 2%. Então, a alíquota que é de 8% para os aprendizes e nesse contrato verde e amarelo, ela é reduzida a 2%, tá bom? Os depósitos, gente, eles devem ser feitos até o dia 7 do mês subsequente. Então, o depósito referente ao mês de abril deve ser realizado até o dia 7 de maio. Se o dia 7 recair em dia não útil, esse depósito tem que ser antecipado. Tranquilo? Então é isso. O importante é que vocês entendam o que é o FGTS, quem são os seus contribuintes, quem são os seus beneficiários, qual é a alíquota, 8% via de regra, 2% aprendizes e contrato verde e amarelo, e qual é o prazo, né? Até o dia 7, podendo antecipar se recair em dia não útil. Tranquilo por enquanto, gente? Beleza, agora o que é muito, muito importante que vocês compreendam são as questões relativas aos saques do FGTS, né? Essa conta, gente, do FGTS, ela pertence ao empregado, ela é vinculada ao CPF ou ao PIS do empregado, o que não significa dizer que o empregado tem acesso livre a essa conta do FGTS, porque se o tivesse, frustraria o objetivo do FGTS. Porque vejam só, gente, o FGTS existe para assegurar ao empregado uma segurança em um momento de crise, maiormente no que se refere ao rompimento sem motivo, sem justa causa do contrato de trabalho. Então, eu preciso proteger o empregado nesse momento de risco acentuado. Para isso, o FGTS existe, por isso que ele substitui a estabilidade. Mas quando a gente vai analisar as hipóteses de saque do FGTS, que estão em sua maioria previstas no artigo 20 da Lei 8.036, a gente verifica que hoje as hipóteses também elas se revestem de um cunho social, não só de um cunho trabalhista, mas também de um cunho social. Então, eu transcrevi, inclusive, esse artigo na apostila aí para vocês. Vocês precisam conhecer quais são as hipóteses de saque. Nós temos como hipóteses tradicionais, clássicas, padrão, as rescisões inesperadas. Então, quando o empregado é demitido sem justa causa ou de forma arbitrária,
em uma rescisão indireta, que também é uma rescisão inesperada, na culpa recíproca. Nós temos algumas situações que a gente ainda vai estudar quando falar sobre rescisão, mas em suma, toda rescisão que for inesperada pelo empregado gera a possibilidade do saque do FGTS. Né? Hoje nós temos até a rescisão por acordo amigável entre as partes, que gera também o saque de até 80%, mas permite a movimentação da conta do FGTS. Essas são as hipóteses padrão, né? Vanessa, e se o sujeito pede demissão, ele saca o FGTS? Não, porque teoricamente se ele pediu a demissão, ele assumiu o risco, ele não está em uma situação desprotegido, ele que pediu demissão, ele que quis romper seu contrato de trabalho. E se ele é demitido por justa causa? Também não saca o FGTS, porque ele contribuiu para a dispensa dele. Ah, Vanessa, e aí nesses casos ele perde o FGTS? Claro que não. Uma vez depositado aquele valor na conta vinculada do empregado, ele nunca mais perde esse valor. Ele pode não conseguir sacar naquele momento da dispensa, mas a conta vai continuar lá, paradinha, o que eles chamam de contas inativas. A conta está lá, eu não trabalho mais na empresa, eu saí porque eu pedi demissão, eu tinha 10 mil reais de FGTS acumulado, esse valor fica ali, na minha conta vinculada. Quando eu conseguir atingir ou caracterizar alguma das outras hipóteses legais, aí eu vou movimentar essa conta, tá certo? É assim que funciona. Quais outras hipóteses legais? Poxa, gente, aí tem uma variedade enorme aí que vocês vão encontrar no artigo 20 da Lei 8.036. Vamos exemplificar. Quando o sujeito se aposenta, seja lá qual for a modalidade de aposentadoria, quando ele atinge 70 anos, quando ele fica 3 anos sem estar no regime do FGTS, ou seja, eu pedi demissão e fui empreender, não me tornei mais empregado, então eu não me reinseri no sistema do FGTS. 3 anos depois, aí conta a data de aniversário para fins de computar esse prazo de 3 anos, mas 3 anos depois eu poderei sacar esse valor de FGTS que eu deixei na minha conta inativa daquele antigo contrato no qual eu pedi demissão, né? Então, os 3 anos fora do FGTS, na ocorrência de algumas doenças, por exemplo, neoplasia maligna, se o trabalhador ou um de seus dependentes for acometido por neoplasia maligna, que é o câncer, pode haver o saque. Se o trabalhador ou um de seus dependentes for acometido pela AIDS, também pelo HIV, né, poderá realizar o saque. Se o trabalhador ou um de seus dependentes for acometido por uma doença grave e estiver em estágio terminal, também poderá realizar o saque. As hipóteses mais usadas hoje, talvez, aquelas hipóteses referentes ao sistema de financiamento habitacional. Então, para financiar imóvel novo, para amortizar parcelas de um financiamento habitacional, mas sempre vinculados ao SFH, que é aquele programa de financiamento oficial, né, do governo. Caixa Econômica, Banco do Brasil fazem esses programas. Então, voltando aí, para eu comprar um imóvel novo, dar entrada, amortizar parcela, amortizar valor de parcela, quantidade de parcelas para reforma. Então, o FGTS ele é utilizado, né, nesses casos aí de financiamento habitacional, que hoje talvez sejam as hipóteses onde a gente mais movimente a conta do FGTS. No fim de contratos a termo, lembram dos contratos por prazo determinado? Também gera o saque do FGTS. No caso dos avulsos, que agora há pouco eu falei para vocês que são beneficiários, se eles tiverem o trabalho, né, suspenso por 90 dias ou mais, eles poderão sacar o FGTS. Então, existem várias outras situações em que o fechamento da empresa, a empresa fecha, enfim, várias outras situações em que nós temos a possibilidade de saque de FGTS e elas estão todas ali previstas no artigo 20. Situações de calamidade pública, né, para utilização para efeitos de órtese ou prótese, para compra de órtese ou prótese. Então vejam que são situações de cunho social, falecimento do trabalhador, seus dependentes podem sacar o FGTS independentemente de inventário, né? E aí nesse caso os dependentes irão sacar
com a certidão de dependentes da Previdência ou por meio de um alvará judicial, mas não precisa se esperar o inventário judicial para que os dependentes, herdeiros, sucessores acessem, né, esse FGTS. Então, tudo isso está previsto lá na Lei 8.036, no seu artigo 20. Eu falei as hipóteses que me vieram à mente, né, de uma forma desorganizada, não falei certinho a sequência dos incisos, mas é necessário que vocês leiam, que vocês conheçam essas situações. Elas são cobradas e na vida prática também a gente precisa compreendê-las. E foi nesse artigo 20 que a medida provisória em 2019 inclui, né, aquele saque imediato do FGTS ou saque aniversário do FGTS, que são esses momentos em que o governo resolve de alguma forma liberar o FGTS fora dessas hipóteses tradicionais. Hoje, né, nessa situação de pandemia que nós vivemos, isso tem novamente sido levantado, essa hipótese tem sido novamente ventilada, inclusive o governo já cria algumas MPs para permitir o saque de FGTS. No nosso atual cenário, eu inclusive sou bastante favorável a isso, acho que tem que dar o acesso ao FGTS, até porque sempre existiu a hipótese de acesso ao FGTS em razão de calamidade pública. A discussão, e eu particularmente criticava um pouco a MP de 2019, que permitiu o saque imediato e permitia o saque aniversário, porque ela não tinha uma justificativa social muito relevante. E você permitia que o empregado acessasse o FGTS dele em um momento que talvez ele não necessitasse tanto, não se exigia uma condição de risco para ele, era simplesmente a liberação, né, desordenada ali daquele saque de FGTS. E é claro que isso pode socorrer, isso pode auxiliar as pessoas de uma forma imediata, mas a gente sabe que as pessoas vão acessar o FGTS e vão gastá-lo imediatamente. E na hora que for demitido, que realmente estiver precisando, não vai ter mais esse valor disponível. Então, as medidas anteriores, né, que liberaram o saque do FGTS sem uma justificativa social perfunctória, real, séria, eu era bastante crítica, né? E me mantenho sendo, porque eu acho que ele tem que ser liberado em situações muito, muito pontuais de real necessidade, né? É para isso que ele serve, é para isso que ele existe, né? Todavia, neste atual cenário, as atuais medidas que liberam o saque em razão da pandemia, aí tudo bem, eu já estou de acordo, né? Porque afinal de contas aí se justifica um momento extraordinário, enfim, de sensíveis dificuldades que todos passamos, tá bom? Então fica aí, eu remeto a leitura de vocês ao artigo 20, tá? Isso é essencial. Agora, a parte de prescrição, gente, é uma parte também bastante importante. Eu transcrevi algumas coisas para vocês no material de apoio, mas vamos lá. A Lei 8.036, em seu artigo 23, ela trazia a disposição de que a prescrição do FGTS era trintenária, era de 30 anos. Então, você poderia reclamar o FGTS nos últimos 30 anos. E daí porque assim, o FGTS é um direito que é pago pelo empregador, mas a gente não vê isso de forma imediata. Eu preciso controlar isso com acesso ao site da Caixa. Hoje nós temos uma certa facilidade, a Caixa manda extratos na casa dos trabalhadores, pelo cartão cidadão, pelos aplicativos, a gente consegue visualizar se os nossos depósitos estão sendo realizados pelos empregadores. Mas também não é todo mundo ainda que tem acesso a isso, enfim. Então, o FGTS sempre foi trintenário, porque às vezes a pessoa passava ali 20 anos no contrato de trabalho e só ao final, quando fosse demitida, ele ia descobrir que a empresa nunca pagou FGTS para ela. Então, era uma forma de assegurar, né, o recebimento desse direito. Só que vejam, a lei do FGTS ela é de 90. E a Constituição, que é de 88, sempre previu que os direitos trabalhistas prescreviam em 5 anos. A justificativa da permanência da Lei 8.036 era que o FGTS seria um direito social, exatamente por essas hipóteses sociais que eu acabei de falar para vocês. Isso foi, todavia, levado ao STF, que em 2014 decide, aí no material escrito eu coloco tudo certinho para vocês, ele decide em 2014 que na verdade a natureza do FGTS é eminentemente trabalhista. E se ela é eminentemente trabalhista, ela deve...
Se ela é eminentemente trabalhista, ela deve observar a prescrição de 5 anos. Então, a partir de 2014, nós adotamos como regra a ideia da prescrição quinquenal do FGTS. Ocorre que essa decisão, ela podia gerar algumas injustiças. Por exemplo, eu estou há 20 anos dentro de uma empresa e eu sei, lá em 2014, que a empresa não recolhe o meu FGTS. Eu vou ajuizar uma demanda agora? Bom, se eu ajuizar, eu vou ser demitida, é fato. Então, eu estou esperando, porque eu sei que eu teria, até então, 30 anos para questionar esse FGTS. Aí, de repente, vem uma decisão do STF e fala, poxa, já era, você pode questionar os últimos 5? Não parece razoável, concordam? Por isso que foi uma decisão do STF em nível de recurso extraordinário com repercussão geral, e daí houve uma modulação de efeitos. E essa modulação de efeito, gente, ela foi importada para a súmula 362 do TST, que eu vou fazer a leitura rapidamente com vocês e depois vocês vão ter acesso ao material de apoio, tá? Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13 de novembro de 2014, que foi a data da decisão do STF, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS. Observado o prazo de 2 anos após o término do contrato, a prescrição bienal sempre foi observada. Então, a partir de novembro de 2014, quando nós tivemos essa decisão, todo mundo que teve conhecimento da lesão dos direitos, prescrição de 5 anos. Aí o inciso 2 veio modulando. Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, em 13 de novembro de 2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir de novembro de 2014. Então, se eu estou há 20 anos na empresa, lá em novembro de 2014, e surge essa decisão do STF, eu vou perder os 20 anos que eu fiquei esperando? Não. Eu vou conseguir atingir os 30? Também não, porque aí o inciso 2 fala, vai valer aquela prescrição que se consumar primeiro. 5 anos a partir de novembro de 2014, que vai ser o meu caso. Então, a partir de novembro de 2014, eu vou conseguir contar mais 5 anos, então vou chegar até 25 anos de direitos a serem reclamados, ou 30 anos a contar do termo inicial. Se, por exemplo, eu estou há 29 anos na empresa, lá em 2014, e aí surge essa decisão, então, na verdade, eu posso esperar mais os 5 anos? Não, porque dali 1 ano eu já atingiria os 30 anos, e essa prescrição vai se consumar primeiro, é ela que vai ser aplicada. Basicamente, na verdade, nós tivemos como marco novembro de 2019, quando deu esses 5 anos. Então, depois de novembro de 2019, ninguém conseguiu mais reclamar algo retroativo aí antes de 2014, porque venceu esses 5 anos iniciais, que seriam esse nosso marco temporal. Beleza? Tá? Então, a prescrição acho que é o ponto mais delicadinho aí que vocês precisam se atentar. E, por fim, a questão atinente aí à multa fundiária, que é uma questão atrelada ao FGTS, né? A gente vai estudar ainda a rescisão e lá eu vou voltar a falar dela, mas a multa fundiária é uma multa de 40% que o empregador paga ao empregado nas situações de despedida não desejada pelo empregado, a despedida sem justa causa, a rescisão indireta, a culpa recíproca pela metade, mas paga. Então, a multa do FGTS, que é essa multa fundiária, é uma indenização que o empregador paga por romper o contrato de forma inesperada. E aí essa multa ela é no importe de 40% sobre tudo que o empregador já recolheu no decorrer do contrato de trabalho, independentemente de quanto está o saldo do empregado. Porque às vezes eu estou na empresa há muito tempo, já foi recolhido 10 mil reais para mim, já foram recolhidos 10 mil reais a título de FGTS, mas eu saquei esse valor para financiamento de imóvel, por exemplo. Então, se eu sair, os 40% vão ser sobre o saldo que vai estar zerado? Não, vão ser sobre os 10 mil, que é tudo que foi arrecadado, tudo que foi depositado durante o meu contrato de trabalho, tá? Então, a gente olha sempre o total depositado e não necessariamente o saldo da conta no momento da aplicação dessa multa fundiária, beleza? Então, acho que é isso, meninas, já me estendi um pouquinho além do tempo que os vídeos normalmente têm, mas o material de apoio está aí à disposição de vocês, espero que auxilie, que ajude vocês aí a compreender. Qualquer dúvida eu estou à disposição sempre pelo SGA, pelo Canvas, nos fóruns,
por e-mail, né? Onde quiserem me encontrar, vocês sabem todos os caminhos, tá bom? Um beijão no coração de vocês, fiquem todos com Deus.